ao Minha Saúde, eu sou a Nádia Rodrigues e vou te acompanhar em mais um episódio do nosso programa que é semanal, aqui sobre bem-estar, qualidade de vida, na TV Cidade Verde. Você assiste toda quarta-feira no Jornal do Piauí. E esse conteúdo também está disponível no Instagram, @Unimed Teresina, e no YouTube, Unimed Teresina Oficial. E se você quiser contribuir com Minha Saúde, pode enviar sua pergunta, sugestão, elogios também para o nosso e-mail, comunicação, sem o cedilho e sem o tio, @unimedteresina.com.br. Bora para mais um Minha Saúde? Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem ganhado muitos adeptos, a corrida. Se você está pensando em começar ou já é um corredor, sabe que esse é um esporte que traz inúmeros benefícios para o corpo e para a mente. Porém, assim como qualquer outra atividade física, é essencial se preparar corretamente para evitar lesões e obter o máximo desempenho. Para nos guiar nesse assunto, hoje nós temos aqui a presença do Dr. Levi Louchard, que é especialista em medicina do esporte, que vai nos dar muitas dicas e orientações. Dr. Levi, seja muito bem-vindo à Minha Saúde. Muito obrigado pelo convite e o tema de hoje é bastante pertinente. A gente vai falar então sobre corrida, começando com quais os principais benefícios para a saúde quando você pratica essa atividade física. Já está mais do que comprovado que as atividades físicas de endurance, as atividades físicas que melhoram a capacidade cardiorrespiratória, elas dão mais dias de vida. Você vai viver mais se você melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória. Você precisa melhorar o que a gente chama de VO2, que é o que o nosso pulmão transforma de oxigênio em gás carbônico, ele produz gás carbônico. Quanto melhor o seu VO2, mais você vai viver. Olha só que boa dica. Agora, qualquer pessoa pode correr? Como é que eu começo a me preparar para correr? Bom, essa pergunta ela é complexa porque a gente acha que correr é simples. Basta colocar um tênis e sair na rua. Não é muito bem assim que funciona. Realmente, hoje em dia, a gente tem algumas ferramentas para ver os riscos da corrida. Lógico, qual é a mais bem utilizada? Você precisa de alguns parâmetros. É o PARQ, o Physical Activity Research Questionnaire. Lógico, você tem que saber se o paciente já teve alguma dor que o impediu de correr, dor ortopédica, alguma dor precordial, uma dor na região do peito, do coração, se ele tem história na família de doença cardíaca. E, assim, essas são as perguntas as nuances maiores. Porque existe risco. Por que a triagem ela não é tão exacerbada? Porque sempre o benefício do esporte vai ser maior do que o risco. Mas é óbvio que nós temos que nos defender da questão da morte súbita. Como teve o exemplo do jogador esquerdo naquele jogo contra o São Paulo, né? Que pode acontecer. É raro, mas é uma situação limite. Ela pode acontecer, então tem que ser evitado. Dá para começar a correr caminhando, praticando a atividade física ali de rotina? Eu caminho hoje um pouco, amanhã mais um pouco, daqui a pouco eu já estou correndo? Esse é o jeito correto, com parcimônia e bom senso. Ninguém nasceu correndo. Correr, realmente você tem a questão da habilidade, você tem a questão da genética, você tem o dom, mas antes, até as pessoas que têm o dom, até os quenianos, que já nascem com um VO2 maior, pelo simples fato de ter a raça negra, etc., eles nasceram andando. Não vai ser assim. E como é que se começa? Geralmente você tem que escolher uma prova palpável, uma prova de 5 km, e o treino é esse. Começa, anda 1 minuto, corre 1 minuto, anda 1 minuto, corre 1 minuto. A graça e o bichinho da corrida, ele pega, por quê? Porque você se adapta rápido. Quando você menos esperar, você aguentar, a literatura fala em 6 semanas. Se você aguentar 6 semanas, Nádia, aí o bichinho pega. Mas 6 semanas correndo quantas vezes por semana? O ideal, aí entra a questão do wellness e do fitness, que são denominações que, apesar de serem historicamente já bem delimitadas, mas o wellness é para você ter manutenção dos seus parâmetros de saúde, e fitness para você ganhar parâmetros de saúde. Então, se você quer ganhar 5 a 6 vezes por semana... Ou seja, quase a semana toda, né? Um dia de descanso. Aí depende da intensidade. Se for uma intensidade moderada, 45 minutos, 1 hora. Se for uma intensidade alta, aí 45 minutos. Intensidade moderada, 1 hora. Intensidade altíssima, 45 minutos. Aí, para ganhar parâmetros de saúde,
5 a 6 vezes. É importante também ser acompanhado por um profissional de educação física, porque tem o fortalecimento muscular para quem vai correr de verdade, né, doutor? Perfeito. Realmente, a medicina do esporte, o médico do esporte, ele trabalha em equipe. Você precisa de uma equipe multidisciplinar. O que acontece? O que vai lhe blindar de lesões é a musculação. Você vai estar sujeito a lesões que a gente chama por sobrecarga, overuse ou overloading. Como é que a gente se defende? Através da musculação. O cidadão estudioso que mais deu informações sobre isso pra gente se chama Voloshin. Antigamente se acreditava que você tinha que pensar muito na superfície que você está correndo. Eita, correr no cimento, correr no asfalto é horrível. Não. Se descobriu que o Voloshin provou que você tem que ter uma massa muscular boa. Se você fizer uma musculação, tiver a blindagem, principalmente da musculatura do compartimento anterior da perna, tibial anterior, o flexor, o extensor longo dos dedos, o extensor longo do hálux, no caso, você não vai se lesionar. Não vai ter aquela famosa canelite, não vai ter aquela famosa fratura por estresse, que é o mais grave, se você estiver fazendo a musculação certinho, com um professor de educação física que faça o treino de gesto esportivo, porque o jeito que você corre também é importante. Você pode ter sobrecarga, porque se você estiver correndo errado, dependendo do que a gente chama, algumas coisas chamadas rockers, se você corre na ponta dos pés, corre com o médio pé, corre com o calcanhar, com o retropé, dependendo do jeito que você corre, você também pode ter lesão. Por isso, um profissional de educação física bem estudioso e até um fisioterapeuta também, tem um conhecimento bom de biomecânica, vai lhe ajudar bastante. É importante também, você falou da superfície, né? Correr no asfalto, às vezes correr na areia, na grama. Mas é importante também observar que tipo de calçado você escolhe para quem está correndo, né? Ótima observação. Os calçados evoluíram muito. Antigamente tinha aquela ideia de que você tinha que ter um calçado que fosse de acordo com a sua pisada neutra, pronada, supinada, e um trabalho de um estudioso chamado Daniel Lieberman, da Nature, que é uma grande revista científica. Ele mostrou pra gente nos anos 2012, 2013, essa mudança ela não fazia tanta importância. Por quê? O que ele viu? Que realmente o amortecimento do calçado que é bom. E o amortecimento ele vai proteger o joelho, não é nem o pé. E o que acontece? Quanto melhor o amortecimento e mais confortável o sapato for, melhor para você praticar a atividade. O sapato tem que ser confortável. Poxa, mas a minha pisada pronada, supinada, neutra ajuda. Hoje, o que a gente vê? Em termos de lesão, o sapato ele tem que ter um apoio maior na cava do pé, isso ajuda, e ele não pode ser apertado, muito apertado no antepé, e tem que deixar, que é a parte da frente do pé, e ele tem que deixar o calcanhar também bem apoiadinho. Tendo essas características, ótimo. Hoje está na moda a questão dos tênis com placa, mas isso é para a gente pensar a posteriori, quando você for pensar em performance, já estiver correndo os seus 5, 10, 21, aí a gente pensa nos tênis mais caros, nos tênis de placa. Mas para você que quer começar, é tênis confortável. Você sabia que diferentes ações de terceiros, aparentemente inofensivas, podem ser fraudes? Do compartilhamento de dados ao reembolso assistido. Parecem atitudes comuns, mas prejudicam todo o sistema de saúde, inclusive você. Acesse unimed.me/golpes e fraudes e saiba como se proteger. Unimed e você, juntos por um sistema de saúde sem golpes e fraudes. Aqui tem proteção. Aqui tem Unimed. Tem idade para começar a correr? Essa pergunta é fantástica. Não. Tanto é que, em termos de exercícios físicos, o exercício físico, a gente pensa nele como um remédio. E como todo remédio, existe subdose e doses tipo overtraining, ou doses que vão torná-lo perto do veneno. Só que a idade que mais se beneficia da atividade física como remédio é a terceira idade, por exemplo. Já vi pessoas de 90 anos começarem na atividade física e se beneficiarem. E quanto antes você começar, melhor. Mas não tem idade para começar, não. E sempre passando pela avaliação médica, né? Isso é importante, fundamental. Por quê? Para evitar aquelas situações limite que elas podem acontecer.
a alimentação. Qual é o peso da alimentação quando eu escolho ser um corredor, doutor Levi? Depende do seu objetivo, depende do dia, por exemplo. A alimentação no dia da competição tem que ser uma, a alimentação para você ter ganho de parâmetro de saúde, ou seja, ganho de massa magra, ou perder massa gorda, tem que ser outra. Então depende de muita coisa. Por exemplo, a maioria dos nossos pacientes, ele quer perder massa gorda. Então você tem que ter um déficit calórico e isso deve ser obtido com a ajuda do nutricionista. A gente brinca que é 70%, não adianta. Poxa, para eu emagrecer somente com atividade física, você vai ter que fazer uma intensidade muito alta, então o risco de lesão é grande. Então, a alimentação, para você ter o seu objetivo, ela é 70%. Seja para ganhar massa magra, seja para perder massa gorda. Em termos de corrida em si, por exemplo, se eu for fazer uma prova num dia, você tem que comer alimentos pobres em ácidos graxos, pobres em gordura. Como, por exemplo? Privilegiar frutas, alimentos leves, ricos em glicídios, para que você tenha energia durante a prova. Priorizar, por exemplo, um caldo de canas, já que você vai correr uma corrida de 5, 10, você vai precisar de energia. E energia rápida. Comidas pesadas, uma panelada, uma buchada, no dia da corrida não é indicado, porque aí seu corpo vai ter que fazer a parte de vascularização para um lugar que não vai ser utilizado na hora da corrida. Ele vai ter que vascularizar o estômago ao invés de ter que vascularizar os músculos. A alimentação no dia da corrida, ela tem que ser bastante escolhida, bastante balanceada. A gente está aqui no meio de um período bem complicado, né? Que é o BR-Ombrol. Então a gente fala de alimentação e de hidratação também, né, doutor? A aclimatação em tempo, ela é pior do que a aclimatação, digamos assim, em diferenças de altitude. Aqui, no nosso estado, é muito complexo, porque você tem que pensar nisso o tempo inteiro. Aí existem alguns parâmetros que a gente tem que utilizar. Você tem que ver a cor da sua urina, ela tem que estar clarinha. Uma pessoa hidratada, uma pessoa bem hidratada, a urina geralmente é clarinha. Você tem que ver mucosas, você tem que ver a questão da sede. Se você for praticar atividade, o ideal é que para cada hora de atividade intensa, de corrida, de caminhada, você faça uma hidratação pelo menos 250 a 500 ml de água. Muito importante essa dica. A gente está... Pois não. Detalhe, a água precisa ser gelada. Tem trabalhos, principalmente na Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício, que dizem que a água gelada ela não interfere na sede. Mas isso é pessoal. A gente sabe que tomar água na temperatura ambiente aqui de Teresina é complicado também. E a questão dos glicídios, os líquidos isotônicos, eles têm 6 a 8% de sais. 6% de sais, que é o normal, não vai interferir na sua corrida, na sua atividade em si. Mas se tiver 8% de açúcares ou sais, aí pode ser que dê uma alteração gástrica e você perca a performance. Então até isso tem que ser observado. Tem que prestar atenção no isotônico que você está bebendo. A gente vai dar uma pausa aqui na conversa para trazer um recadinho para você de casa. Você sabia que o Centro Integrado de Saúde Unimed, na unidade Ilhotas, oferece mais de 1.000 exames de diagnóstico? Lá você pode realizar exames laboratoriais e de imagem, como tomografia computadorizada, raio-x digital, angiotomografia, biópsias e punção, ultrassom com ou sem Doppler, eletrocardiograma, ecocardiograma e muitos outros. Se agenda o seu exame pelo aplicativo Unimed Life ou pelo WhatsApp, que é 8621078000. O centro está localizado à Rua Monsenhor Gil, 3330, no bairro Ilhotas. Centro Integrado de Saúde Unimed, todo o cuidado que você precisa em um só lugar. Aqui tem cuidado, aqui tem Unimed Teresina. A gente vai trazer agora um recadinho de saúde para você.
Continuando a nossa conversa com o Dr. Levi Louchard, médico do esporte. Daqui a pouco, o mês de novembro, vai trazer a corrida Unimed. E tem muita gente já querendo se preparar. A gente está falando aqui para um público que tem, por exemplo, um mês. Aqueles que já estão correndo, tudo bem. Em um mês é possível? 4 semanas é possível você chegar bem com uma boa performance? Depende da prova que você vai fazer. 5 quilômetros, eu até encorajo. Não, 5 quilômetros, 10 quilômetros é mais difícil. O que acontece? Meia maratona, quase impossível. Uma maratona, aí você vai se lesionar. Então, para 5 quilômetros, e eu encorajo as pessoas a irem mesmo, porque quando você vai correr 5 km, você vai ver que a prova é felicidade só. Você vai ver que tem gente que vai com a família, que caminha. A caminhada de 3 km faz parte. Então, assim, depende da prova que você vai correr. Em um mês, é muito difícil que você tenha um resultado tipo pódio, mas é bom você ir porque você vai sentir o clima, você vai sentir a nobreza do esporte que é a corrida. E essa interação social, tá ali ao lado de famílias, porque realmente famílias vão, é um evento que as pessoas gostam de participar, né? Gostam de estar, vai correr, vai caminhar, é o ar livre, que também traz uma alegria muito grande para o praticante desse esporte. Isso é importantíssimo. A gente sabe que para a socialização, os esportes considerados esportes coletivos, eles têm uma socialização melhor, mas a corrida, a partir do momento que você vai participar de uma prova, você também tem esse tipo de interação e faz tão bem quanto o esporte coletivo. Queria agradecer ao Dr. Levi Louchard, que é médico do esporte, conversando hoje com a gente aqui sobre corrida. Muito bom o nosso conteúdo. Muito obrigada, Dr. Levi. Eu que agradeço. Toda vez que vocês me chamarem, eu vou voltar. Tá bom, doutor. Obrigada pela companhia, você que nos acompanhou em mais um episódio aqui no nosso canal no YouTube. Lembrando que aqui tem muito conteúdo para você curtir, compartilhar e sempre dar aquele like para que a gente possa trazer mais conteúdo importante para você. A gente se encontra no próximo episódio do Minha Saúde aqui no YouTube. Até lá, tchau!